Olá, queridos, sejam bem-vindos para mais um culto de celebração. Para nós é uma alegria muito grande recebê-los aqui. Então envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Fique conosco até o final. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus abençoe e um bom culto. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção.
Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Olá, queridos!
a paz do Senhor. Eu quero reforçar as boas-vindas. Que bom que você está aqui conectado em nosso canal e juntos nós estamos adorando a Deus, estamos louvando ao nosso Senhor. Que bom, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família. E agora chegou aquele momento muito especial do nosso culto, momento conexão. É aquele tempo que você tira uma foto bem legal e aí você vai ter 1 minuto para postar nas suas redes sociais e assim juntos alcançarmos o máximo de pessoas que você puder através das suas redes sociais. Então prepare aí o seu smartphone, pega o seu melhor ângulo, eu vou contar até 3 e você vai fazer uma foto e vai ter 1 minuto para postar essas fotos. Preparados? Amém? 1, 2, 3. Minuto, conexão. Glória a Deus, estamos de volta então agora para ter aquele tempo especial onde nós temos o privilégio de fazer o investimento na obra de Deus através da devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E hoje é o primeiro domingo do mês, nós vamos ler aqueles 2 versículos que são assim versículos-chave para termos um mês abençoado. Então, é aquela referência de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Eu gosto de ler, eu faço questão de ler esses versículos no primeiro domingo do mês, porque esse versículo nos ensina a respeito das primícias. Primeiro para o Senhor, para que todo o restante seja abençoado e venha suprir as necessidades do nosso mês. Então diz assim a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Então aqui está o caminho que vai pavimentar, né? O caminho pavimentado para nós alcançarmos as bênçãos de Deus. A palavra de Deus é muito clara para que estejamos honrando ao Senhor em primeiro lugar, priorizando a devolução dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E quando nós entendemos assim, quando nós fazemos assim, a promessa é cumprida nas nossas vidas. Nossos barris transbordam de vinho e o nosso celeiro permanece cheio. Ou seja, a nossa despensa, a provisão do Senhor torna-se algo real e constante nas nossas vidas. Amém? E você pode estar fazendo isso agora mesmo. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você vai ser transferido para um ambiente seguro, onde você vai poder fazer a sua transferência, vai poder transferir o seu dízimo, uma oferta generosa para abençoar a igreja local e, consequentemente, abençoar
o reino de Deus. Vamos orar juntos antes de mais nada e depois você vai ter um tempo para fazer isso. Pai, obrigado, porque nós entendemos que é um privilégio ser um dizimista, ser um ofertante na tua casa. Eu oro agora por cada pessoa que está conectada a esse canal, que está participando desse culto, ó Deus, que as tuas bênçãos estejam alcançando essas vidas, que sejam bênçãos sem medidas, que sejam bênçãos contínuas e que o teu povo possa entender o princípio das primícias para o Senhor. Nós abençoamos a sua casa, abençoamos a sua família e já te agradecemos pelas sementes que serão depositadas nesse momento. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Você pode também, ao longo da semana, ir até uma agência bancária, uma casa lotérica e fazer a sua entrega, fazer o seu investimento. Deus abençoe e uma boa semeadura. Então, irmãos, vamos participar desse momento de uma maneira muito especial. Vamos orar pelo pão e vamos orar pelo cálice. Queria que você, nesse momento, avaliasse a sua vida, que você estivesse pensando no que Jesus fez por você, pela sua família, e que nós estivéssemos, nesse momento, recebendo todos os benefícios da cruz de Cristo. Perdão dos pecados, vida eterna, paz interior, que nós estivéssemos também recebendo cura física, cura emocional, ânimo, que a nossa fé seja fortalecida no Senhor e no seu forte poder nesse instante. Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado por esse momento. Nós apresentamos esse pão, esse cálice, que representa a nova aliança no sangue de Cristo. Nós queremos, nesse momento, entregar a Ti, consagrar a Ti a nossa vida, gratos pelo perdão dos nossos pecados, gratos pela reconciliação contigo, ó Pai. Obrigado pela comunhão com o Senhor por meio do Espírito Santo e uns com os outros. Obrigado pela nossa família espiritual. Obrigado por fazermos parte do corpo de Cristo. Nós abençoamos esse pão e esse cálice em nome de Jesus. Vamos comer juntos. Vamos beber do cálice juntos. Glória a Deus. Você pode glorificar, exaltar o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nesse momento se une ao Senhor. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez, por tão grande amor, por tão maravilhosa graça em nossas vidas, no nome de Jesus. Um beijo grande para todos vocês. Amém. Fala, pessoal! E aí, como vocês estão? Fiquem atentos agora, pois está começando mais um Paz News.
finalmente temos os nossos life groups, que são as nossas células nos lares. Então, não deixe de participar. Se você ainda não tem seu life group, entre no nosso site, procure um link e participe. Todo segundo domingo do mês temos a nossa Marcha do Amor, porque pessoas precisam de nós. Então não deixe de contribuir. Traga o seu alimento não perecível e vamos ajudar quem precisa. Toda terça-feira temos o nosso TADEL, que é o treinamento de líderes. Não deixe de participar conosco. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, temos o nosso Culto da Vitória. Não deixe de ser edificado e de levar essa mensagem de fé para a sua casa. Para você, mulher guerreira e de fé, temos os cultos das mulheres guerreiras todo primeiro sábado do mês e reuniões semanais às terças e quintas pelo Zoom. Não deixe de participar e orar pela sua família. É isso, pessoal, um bom domingo para você e para sua família e vamos assistir agora a essa ministração poderosa da Palavra de Deus. Tchau! Amém, queridos. Estamos de volta agora, em definitivo, para estarmos ministrando a palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado por aquilo que Deus vai falar ao seu coração através dessa mensagem. Amém, queridos? Nós estamos hoje iniciando o mês de junho, e junto com o início do mês de junho, nós iremos iniciar também uma nova série de mensagens. Nós vimos no mês passado, no mês de maio, a importância do relacionamento com o Espírito Santo. Aprendemos como manter esse relacionamento e vimos que esse relacionamento precisa trazer transformação em nossas vidas. Esse relacionamento precisa trazer mudanças em nós. Amém? E a partir de um relacionamento com o Espírito Santo, o nosso coração, ele se enche de fé. Nós somos encorajados, nós somos nutridos de fé para continuarmos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. Então, nesse mês de junho, nós vamos estar falando sobre fé, a importância da fé. E cada domingo nós vamos enfatizar a fé em uma área específica. E hoje, tanto pela manhã quanto à tarde, nós vamos estar direcionando a fé
para alcançarmos a cura divina. Então, se você tem uma enfermidade, se você tem algo que precisa ser curado na sua vida, vai enchendo aí o seu coração de expectativas, vai enchendo o seu coração de fé, porque eu tenho certeza que Deus vai operar o sobrenatural na sua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nutre o nosso coração de fé e nos faz acreditar, nos faz crer que tudo é possível para aquele que crê. Amém, queridos? E hoje nós vamos direcionar o título dessa mensagem baseado na vida de Jairo, na verdade, na cura da filha de Jairo. Então, o título da mensagem de hoje é Uma Fé que Gera Cura. Fala comigo assim, uma fé que gera cura. Eu quero ler com você, inicialmente, um texto que está lá no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, no capítulo 5, eu vou ler do verso 21 ao verso 24, e depois nós vamos saltar para o verso 35 ao verso 42. Então, se você puder, abra aí a sua Bíblia, ou liga o seu smartphone, aonde tem um aplicativo da sua Bíblia, ou acompanhe aí na sua tela. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Se você está com alguém aí do seu lado, diga para essa pessoa: não tenha medo, tão somente creia. Diga agora com mais fé: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou, não fazendo caso do que ele disse, Jesus disse: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Pai, obrigado por essa palavra, que essa palavra venha nutrir o nosso coração de fé, a despeito das circunstâncias. Que o Senhor nos abençoe nessa reflexão, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém comigo? Você pode dizer graças a Deus, aleluia. Todo o contexto, querido, desse texto mostra que Jesus, ele é a esperança
para aqueles que estão desesperançados. O impossível pode acontecer quando Jesus intervém na situação. Você percebe que no capítulo 4 do Evangelho, de Jesus, segundo Marcos, no finalzinho, nós vemos a referência quando Jesus, ele faz cessar o vento e ele acalma a tempestade. Os discípulos estavam perecendo, mas Jesus opera o sobrenatural. No capítulo 5 que nós lemos, mas na parte inicial desse capítulo, nós vemos Jesus libertando um homem que vivia já há anos oprimido pelos demônios. A Bíblia fala que ele andava se cortando nos sepulcros, nas colinas, tamanha era a quantidade de demônios que estavam na vida desse homem. Nós vemos também, no meio dessa leitura que nós fizemos, Jesus curando uma mulher hemorrágica, que já sofria dessa hemorragia há aproximadamente 12 anos. E no texto que nós lemos, nós vemos Jesus ressuscitando a filha única de um líder religioso, porque Jairo, ele era uma pessoa de referência. O texto diz que ele era um dos líderes da sinagoga. E Jesus ressuscita a sua filha, mostrando que ele também tem o poder sobre a morte. Então Jesus, ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele tem o poder sobre o vento, sobre o mar, sobre a natureza. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre as enfermidades. E ele também tem poder sobre a morte. E é muito lindo esse texto que nós lemos, que nós vemos um pai desesperado. Um pai que não sabia o que fazer. Imagino eu que Jairo, nessa altura, já havia feito tudo o que era possível. Já havia investido todos os seus recursos, mas a sua filha permanecia muito doente. A Bíblia diz que ela estava à beira da morte. E Jairo, ele ouve falar de Jesus. Na verdade, ele conhecia Jesus, porque ele era um religioso, então ele sabia da existência de Jesus. E a partir da fé de Jairo, a partir das atitudes de Jairo, eu quero aprender com você, querido, o que nós podemos fazer para atrair o favor de Deus para as nossas vidas e alcançarmos o milagre que precisamos. Amém? Então vamos mergulhar nessa grande ministração, nessa grande mensagem que o Senhor vai falar aos nossos corações. Jairo, então, diante de todo esse cenário que ele estava enfrentando, que ele estava vivendo, ele busca talvez a sua última esperança para que a sua filha fosse curada. Jairo, então, ele enche o seu coração de fé e ele vai até Jesus. O texto diz que então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Jesus havia atravessado para o outro lado, uma multidão estava ali junto, e Jairo, ele chega para falar com Jesus. Jairo, ele enche o seu coração de fé, a despeito de tudo que ele já havia enfrentado, todas as decepções, frustrações que ele já havia sofrido. Ele imagina, ele pensa e ele internaliza que Jesus poderia curar sua filha. E o coração dele é encharcado de fé e ele decide ir até Jesus. Jairo tinha uma causa muito urgente para falar com Jesus. Como nós vimos, a sua filha estava à beira da morte. Todos os seus recursos já haviam se esgotado. Então não restava mais nada para Jairo a não ser recorrer a Jesus. E assim ele faz. E a fé de Jairo era tão grande que ele crê que se Jesus fosse com ele até a sua casa e tocasse, colocasse as mãos sobre a sua filha, ela seria curada. Percebe, querido, a fé de Jairo? Jairo, ele
cria de tal forma que ele entendia que se Jesus fosse até lá, colocasse as mãos sobre a sua filha seria curada. Jairo crê na eficácia, na eficácia do toque das mãos de Jesus sobre a sua filha. Ele confia que Jesus é a esperança para a sua urgente necessidade. Amém, queridos? Ele já havia tentado todos os outros recursos, ele já havia tentado todos os outros meios, mas nesse momento ele toma a atitude correta e ele vai até Jesus. Ele enche o seu coração de fé e ele vai até Jesus. Amém? E quando ele vai até Jesus, a fé de Jairo, preste atenção nisso, a fé de Jairo o levou a transpor barreiras para chegar até Jesus. Porque, querido, a coisa não era tão simples assim. Jairo, ele tinha uma posição. Jairo, ele tinha um nome a zelar. Então, a primeira barreira que Jairo precisa transpor era a barreira da sua posição. Quem era Jairo? Jairo, ele era um líder da sinagoga. Ele era um dos líderes da comunidade. E a sinagoga, queridos, era um lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos, os profetas, aprender e ensinar aos seus filhos o caminho do Senhor. Jairo também ele era responsável pelos serviços religiosos no centro da cidade no sábado. Era responsável pela escola e pelo tribunal de justiça durante o restante da semana. Ele também supervisionava o culto, ele cuidava dos rolos da escritura, ele distribuía as ofertas e administrava e cuidava do edifício onde funcionava a sinagoga. O líder da sinagoga era um dos homens mais importantes e respeitados da comunidade. E essa era a posição de Jairo. Jairo era alguém muito importante, Jairo era alguém muito respeitado, e mesmo com todo esse currículo e com uma condição financeira privilegiada, a enfermidade chega até a sua casa. A enfermidade acomete, a sua filha, que tinha apenas 12 anos de idade. Você que é pai, você pode entender isso, o tamanho desespero do Jairo, quando ele vê a sua filha enferma, quando ele vê a sua filha à beira da morte, e ele com todo o seu currículo, com todo o seu prestígio, com todo o seu dinheiro, com toda a sua condição financeira privilegiada, e ele percebe que nada disso resolve a enfermidade da sua filha. Jairo, ele se desespera de tal forma que ele joga tudo isso para o lado, ele vence essa barreira e ele decide ir até Jesus. A segunda barreira que Jairo vence para chegar até Jesus foi a barreira do orgulho. Ele era ciente, da dramática realidade que ele estava vivendo. Jairo abriu mão de todo o seu status, querido. Ele esvazia-se de si mesmo, ele esvazia-se do seu eu e decide jogar o seu orgulho no chão. Ele decide abrir mão do seu status, da sua posição, porque ele entende que precisava ir até Jesus. Ele entende que Jesus era a sua única e última esperança para que a sua filha não morresse. Jairo, ele não permite que o orgulho o impedisse de viver o sobrenatural. Ao contrário, ele joga o orgulho de lado, ele esvazia-se de si mesmo e ele vai e recorre à pessoa certa. Eu quero chamar a sua atenção, querido, eu quero trazer um sinal de alerta, porque muitas das vezes o orgulho nos faz ou pode levar o homem a perder as suas maiores
bênçãos, as maiores bênçãos da sua vida. Porque quando nós não jogamos esse orgulho de lado, quando nós não jogamos esse orgulho fora, nós não entendemos que precisamos de Jesus. Nós não entendemos que, e muitas das vezes, precisamos pedir perdão, de liberar o perdão. Muitas das vezes precisamos de nos quebrantar, sim. E quantas pessoas têm deixado de ser abençoadas porque têm permitido que o orgulho predomine em seu coração. Jairo, ele era um cara de muito status. Ele era um cara muito respeitado. Mas ele bota tudo isso em segundo plano, porque a necessidade da cura da filha dele era maior do que todas essas coisas. Então ele não permite que o orgulho o impeça de viver o sobrenatural. Porque, querido, na presença de Jesus, preste atenção, na presença de Jesus não há espaço para vaidades. Não permita que o seu coração seja cheio de vaidade. Não permita que o seu coração seja cheio de soberba. Não permita que o seu coração seja cheio de orgulho. Para que o orgulho não seja um fator que te impeça de viver o sobrenatural, de alcançar a bênção que você precisa, de alcançar a cura que você precisa. Então Jairo, ele vai até Jesus, mas nessa ida dele até Jesus, ele precisou transpor algumas barreiras. A sua posição ele precisou deixar de lado, o orgulho ele precisou vencer, porque ele entendia que Jesus era a sua última esperança. E a fé de Jairo o impulsiona. E nós vemos também que a fé de Jairo o leva a prostrar-se aos pés de Jesus. No verso 22 e 23 diz assim: vendo Jesus, ou seja, Jairo vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jairo, ele chega diante de Jesus, ele vence as barreiras e ele chega diante de Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele poderia chegar com uma postura de altivez, por causa da sua posição. Mas ele já havia vencido o orgulho, e ele chega diante de Jesus com uma postura de humildade. O texto diz que quando ele vê Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. E o texto diz que ele começa a implorar a Jesus, não uma só vez, ou duas só vezes, não. O texto fala que ele implora a Jesus insistentemente. Jairo, ele persevera naquilo que ele tinha como objetivo, que era levar Jesus até a sua casa para orar pela sua filha, para que a sua filha fosse curada. Jairo se humilhou diante de Jesus, se prostrou diante de Jesus, ele reconheceu que estava diante de alguém que era muito maior do que ele. E Jairo tinha uma alta posição, mas ele reconhece que estava diante de Jesus e que Jesus era maior do que ele. Querido, nós precisamos entender isso, que por mais recursos que nós tenhamos, por mais que a nossa posição tenha um status na sociedade, mas diante de Jesus, nós precisamos nos tornar pequenos. Diante de Jesus, nós precisamos nos tornar humildes, nos humilhar na presença de Jesus. A fé precisa nos levar a ter essa postura e reconhecer que Jesus é superior a todas as coisas. Amém? Ele perseverou, ele implorou insistentemente pelo socorro de Jesus, pois ele entendia que só Jesus poderia mudar o final dessa trágica
história, desse trágico momento que ele estava vivendo. Só Jesus podia reverter essa situação. Só Jesus podia trazer cura para sua filha. Talvez você já tenha buscado muitos recursos. Talvez você já tenha investido muito dinheiro. Mas a situação continua a mesma. Eu quero te dar uma sugestão, querido. Busque em Jesus a resposta que você precisa. Busque em Jesus a cura que você precisa. Busque em Jesus o milagre que você precisa. Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Porque Jesus, ele não nos decepciona. Amém? Então Jairo, ele se prostra, ele se humilha diante de Jesus. E aí, essa tamanha expressão de fé de Jairo, de ir até Jesus, de transpor algumas barreiras, de se humilhar na presença de Jesus, essa fé tão grande de Jairo, ela atrai o favor de Deus e Jesus vai com ele. Jesus começa a caminhar em direção à casa do Jairo. Jesus, ele atende o pedido do Jairo e ele começa a caminhar junto com o Jairo, junto com alguns discípulos, e é claro, a multidão sempre o seguindo. Jesus começa a caminhar em direção à casa do Jairo. Então, queridos, a fé do Jairo atraiu o favor de Deus, ao ponto de Jesus deixar aquilo que ele estava fazendo e ir em direção à casa do Jairo. E quando Jesus, ele vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos de Deus, não podem frustrar os propósitos divinos. Porque, querido, enquanto Jesus estava indo com Jairo, nós não lemos esse texto, mas está entre o 24 e o 35, ele é interrompido por uma mulher. O texto diz que havia uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, de uma grande hemorragia. Assim como Jairo, essa mulher já havia gastado todos os seus recursos, já havia tentado de todas as formas, mas ela também ouve falar que Jesus estaria passando naquele lugar. E ela também enche o seu coração de fé e ela pensa, se eu tão somente tocar no manto de Jesus, eu serei curada. E assim essa mulher faz. Ela vai, ela vence também as suas barreiras e ela toca no manto de Jesus e ela recebe a sua cura. Então, Jesus, ele é interrompido por uma mulher que sofria há 12 anos de uma grande hemorragia. Possivelmente, Jairo fica muito aflito, muito desesperado, porque depois de um grande esforço, ele consegue, entre aspas, convencer Jesus de ir até a sua casa, e ele estava indo com Jesus em direção à sua casa, e chega uma mulher do nada, e Jesus para dar atenção àquela mulher. Imagina a cabeça do Jairo, porque ele tinha uma causa muito urgente, a filha dele estava morrendo, e aí ele tinha toda a pressa do mundo, e Jesus para dar atenção para aquela mulher. Jairo fica aflito, Jairo fica desesperado, Jairo, de repente, ele pensou assim, agora não vai dar mais tempo. Por que Jesus foi parar? Porque o caso de Jairo era muito urgente. Ele não podia esperar. Mas, querido, há uma grande revelação aqui nessa parte do texto. Na verdade, Jesus, quando ele para, ele não estava só cuidando daquela mulher enferma. Ele não estava só tratando daquela mulher enferma. Jesus estava tratando também do Jairo, querido. Jesus estava tratando da ansiedade do Jairo. Jesus estava tratando da aflição do Jairo. Jesus estava mostrando para o Jairo que ele é o Senhor do tempo.
Ele é o Senhor sobre todas as coisas. A demora de Jesus, ela é pedagógica, ela tem ensinamentos. E Ele cura aquela mulher. E Ele trata o Jairo com relação à paciência, com relação a saber esperar. E quantos de nós precisamos ser tratados nessa área? Amém, querido? Você pode concordar comigo? Precisamos ser tratados em saber esperar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é segundo o nosso relógio. Deus, ele é Senhor sobre o tempo. Então, nós aprendemos que Jesus, ele tem um controle sobre todas as coisas. E a desesperança que de repente começa a bater o coração do Jairo, eu imagino que começa ao mesmo tempo a ser tratada por Jesus. Nós vemos que lá naquele contexto da grande tempestade, os discípulos já estavam abatidos, porque Jesus não estava com eles. Mas na hora H, Jesus chega. Marta e Maria também já haviam perdido a esperança diante da morte de Lázaro, mas Jesus chega na hora certa. Fala para quem está com você, Jesus nunca chega atrasado. Fala de novo, Jesus nunca chega atrasado. Quando ele parece estar se atrasando, quando ele parece estar demorando, é porque ele está fazendo algo melhor para nós. É porque ele está fazendo algo melhor para você. Tenha paciência, querido. Continue com fé, esperando em Deus. Isso me lembra de Abraão, que tinha uma promessa que seria pai de uma grande multidão, e a sua esposa era estéril. E a Bíblia diz que quando Sara engravidou, Abraão já tinha 100 anos de idade. Abraão é um dos maiores exemplos de fé para nos inspirar a encher o nosso coração de fé. Então, quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos de Deus. Se Deus tem um propósito na sua vida, não importa que pessoas estão se levantando, não importa que situações não estão dando certo, se Deus tem um propósito, esses imprevistos não serão capazes de impedir a cura, o milagre que o Senhor tem para fazer na sua vida e na sua casa. Amém, queridos? Você pode dizer glória a Deus? Quando Jesus vai conosco, nós não precisamos temer as más notícias. O texto diz no verso 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Mais uma vez, Jairo levando um balde de água fria na cabeça. Depois do cenário da mulher, a caminhada recomeça. E aí, quando Jesus ainda estava ali falando, chega alguns mensageiros da casa do Jairo trazendo um recado. Olha só, Jairo, não precisa mais incomodar Jesus. A sua filha já morreu. Não tem mais jeito. Não há mais esperança. E Jairo, ele fica meio que estático, eu posso imaginar isso, diante dessa notícia de que a sua filha havia morrido. E detalhe, era sua filha única havia morrido. Jairo possivelmente passa um filme na sua cabeça. Mas, querido, o que é muito importante entender é que quando Jesus está conosco, sempre há esperança.
Talvez você esteja vivendo uma situação onde você imagina que a sua esperança acabou. Talvez essa seja a sua realidade diante de um diagnóstico negativo, diante de uma palavra, de uma má notícia, diante de um cenário irreversível. Mas eu quero que você lembre agora que Jesus é contigo, que o Espírito Santo habita em você, e se Jesus é com você, se você está com Jesus, se Jesus vai com você, se Ele faz parte da sua vida, ei, há esperança para você. Há esperança para a sua cura, há esperança para a transformação, há esperança para esse cenário contrário que talvez você esteja vivendo. Deus, Ele pode trazer vida diante de um cenário, de um vale de ossos secos, que talvez você esteja enfrentando. E aí, o que Jesus faz diante daqueles homens, diante daqueles mensageiros? Jesus, ele ignora a palavra daqueles mensageiros. Jesus não reconhece a palavra de morte como uma palavra final. Não aceite na sua vida a palavra de morte como a palavra final. Não aceite na sua vida o diagnóstico negativo como a palavra final. Não aceite na sua vida uma palavra contrária, uma palavra maldita como a palavra final. Jesus não aceita as palavras daqueles homens como a palavra final. E ele vira para Jairo e ele declara: não tenha medo, tão somente creia. E aí eu imagino que o coração de Jairo é revigorado. Eu imagino que Jairo dá aquela respirada quando ele recebe a palavra de Jesus, que sobrepõe a palavra dos mensageiros. Jesus fala: olha só, Jairo, não tenha medo, tão somente creia. E Jesus fala com você nesse momento: não tenha medo, tão somente creia. Aleluia! Porque, querido, na hora que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente. As más notícias podem até nos abalar, mas elas não abalam o nosso Senhor. Elas não abalam a Jesus. Ele continua sendo o mesmo. Então, quando nós andamos, quando Jesus vai conosco, assim como ele estava indo com Jairo, as más notícias não prevalecem sobre as nossas vidas. Quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado na alegria da vida. Verso 41 diz: tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Jesus enfim chega à casa de Jairo. E lá ele encontra um grande alvoroço. E aí Jesus fala: por que vocês estão se lamentando? Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela apenas dorme. E aí aquele povo incrédulo começa a rir de Jesus. Cuidado, pessoas vão rir da sua fé. Pessoas vão rir de você. Mas não se importe com isso. Mantenha o foco naquilo que Jesus prometeu a você. Mantenha o foco no milagre que você precisa. Jesus faz assim, ele mantém o foco dele. As pessoas começam a rir, ele não se importa com isso. Ele chama o Jairo, ele chama a esposa do Jairo, ele chama alguns discípulos que estavam com ele. E entra para dentro da casa, até onde a menina estava. E ele chega lá, ele pega aquela menina pela mão, e fala Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E o texto diz que imediatamente, a menina que há 12 anos de idade, que tinha 12 anos de idade, o texto fala que imediatamente ela levantou-se e começou a andar, e todos ficaram atônitos. Todos ficaram maravilhados. Alguém que já estava morto,
volta a viver por causa do toque de Jesus, por causa da palavra liberada de Jesus. Querido, ouça Jesus falar com você nesse momento. Levante-se, levante-se e comece a andar. Independente da sua enfermidade, seja ela no seu corpo, seja ela na sua alma, nas suas emoções, independente do que você esteja sofrendo, ouça Jesus te dizer nesse momento: levante-se e ande. E aquela menina levantou e começou a andar. Aonde Jesus chega, entra a cura, a libertação e a vida. Onde Jesus intervém, o lamento e o desespero são estancados. Diante dele, tudo aquilo que nos assusta precisa bater em retirada. Na presença de Jesus há plenitude de alegria. Só Ele pode acalmar os vendavais da nossa alma, aquietar o nosso coração e trazer-nos esperança no meio de um desespero. Glória a Deus, a filha de Jairo foi curada, a filha de Jairo ressuscitou. E Jesus é o mesmo, querido, Ele quer curar você. Agora mesmo Ele pode curar você. Vamos aplicar fé. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus, Ele é a esperança dos desesperançados. E Ele mostrou isso na vida de um homem endemoniado, como nós mencionamos, de uma mulher que não podia ser curada e foi curada, a mulher hemorrágica, e para um pai que recebeu a informação de que não poderia mais ser ajudado. Coloque a sua causa diante dos pés de Jesus, pois Ele ainda caminha conosco e tem todo o poder para transformar o cenário de desesperança em celebração de grande alegria. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Vamos orar juntos. Deixe essa palavra penetrar no seu coração e ser uma palavra rema sobre você. Venha gerar vida em você e que você levante, que você tome posse da sua cura em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa mensagem tão poderosa, Deus, que enche o nosso coração de fé, que nos faz enxergar que existe esperança, que nos faz enxergar que no Senhor nós podemos sim ser curados. Pai, visita agora cada lar, cada pessoa que está aqui conectada. Toca agora, Deus, em nome de Jesus, traga cura sobre essa pessoa. Se você está com alguma enfermidade no seu corpo, coloque a sua mão agora sobre essa enfermidade e comece a declarar junto comigo. Vamos concordar em fé agora, em nome de Jesus. Seja curado, seja restaurado, seja liberto, seja restaurado de forma completa, em nome de Jesus. Nós ligamos aqui na terra para que seja ligado nos céus, que aconteça na sua vida, assim como aconteceu na vida da filha de Jairo, que recebeu a vida, que recebeu a cura. Que Deus te abençoe e que você tome posse e viva a cura que o Senhor está gerando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém? Vamos nos despedir então. Eu quero que você encha mesmo o seu coração de fé, tomando posse da sua cura, e vamos viver um tempo de celebração e de grande alegria. Se você gostou dessa mensagem, se você quer nos conhecer, entre em contato com esse telefone que está aparecendo agora mesmo na sua tela, que vai ser um prazer
falar com você, orar com você, caminhar com você e também aprender com você. Pai, que a graça do amor de Deus, a comunhão e o poder do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas por todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, um beijo no seu coração e viva a melhor semana da sua vida. Paz! Almirante Aron aqui, uau, foi um dia espetacular. Usei oração, intercessão, usei louvor para destruir os planos do inimigo, para deixar confusão no inimigo. Foi demais. Só que ele começou a sentir a presença de Deus e percebeu que eu invadi o castelo. Então agora tenho um monte de demônios me atacando. Mas agora começa a terceira fase da missão de destruir esta fortaleza. Qual será a arma que eu deveria usar para me defender contra os ataques do inimigo? Isso me lembra das lições importantes que o Abraão aprendeu na escola de missões. Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu já confessei a palavra de Deus e eu tô acreditando, então vai dar tudo certo. Você já agradeceu? Agradecer por o quê? Pela resposta da sua oração. Mas por que eu faria isso? Ainda não aconteceu. Então é isso que está faltando para a sua oração se cumprir. Como assim? Quando você confessa e acredita na palavra de Deus, a sua oração já se cumpriu no mundo espiritual. Só precisa manifestar no mundo real. Sério? Sim, é por isso que sempre precisamos agradecer a Deus. A sua tarefa é só agradecer. Marcos 11:24. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá.
missionários, lembrem-se que para vencer nós precisamos estar unidos. Divididos ficaremos mais fracos. Forme uma linha de ataque. Cristina! Deus é nosso refúgio! Amarei a Deus com todo o meu coração. Pra lá. Abraão, luz do escudo da fé. Em Cristo, eu sou o vencedor! Sim, isso mesmo! Devemos usar o escudo da fé para nos proteger contra o inimigo. Quando o inimigo sabe que vai perder, ele ataca com tudo. Mas o escudo da fé apaga toda a seta inflamada do inimigo. E o escudo da fé, além de me proteger, está revertendo o que o inimigo quer fazer na minha vida. Deus torna o que o inimigo quer usar para o mal e torna para o bem. Agora, qual é a próxima arma que devo usar? Porque é momento de atacar. Estou me lembrando de umas verdades muito poderosas que Joshua aprendeu. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme. Dorme, Joshua. O Senhor é o... Dorme. É melhor dormir. Dorme, Josh. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme logo! Não. Dorme logo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Dorme! O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Joshua tá resistindo. Vamos atacar de novo. Bora. Falta nada. Nada lhe faltará? Como assim, mano? É mentira isso! Na semana passada você queria comprar aquele videogame e faltou. É verdade? A palavra de Deus nunca mente. Nada nunca me faltou e nunca me faltará. O que a gente faz? Joshua continua resistindo ao nosso ataque. A gente não pode desistir. Não vamos. WhatsApp. Vídeo do gatinho. Lembra? É mais legal que a Bíblia. Não. Olha como é muito mais legal. Não. Eu vejo pastagens aí contra o meu repouso. Eu não acredito. Joshua está muito forte, está resistindo a tudo. Vamos tentar. Ele não desiste nunca. Não tem mal nenhum. Pare com isso! Tenta arrancar ele dessa cadeira. Salmo 23 é uma mentira. Quando Deus... Certamente, a bondade e misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Já era. Joshua acaba de vencer o inimigo. Quero ter o coração cheio da palavra de Deus. A minha espada queima com o fogo de Deus. Quando eu medito, quando eu aplico em cada situação, me encho de poder, posição de batalha com a espada entro em ação. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico a palavra. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico. Leio a palavra, decoro a palavra, medito e aplico a palavra. Leio, decoro, medito, aplico. Agora estou preparado para atacar. Deus vai destruir esta fortaleza que o inimigo usa para destruir e acabar com as vidas que Deus ama.
Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Almirante Arão aqui, transmitindo. Nossa missão foi um grande sucesso. Primeiro deu para ajudar as pessoas a receberem ajuda do Espírito Santo. E também depois achamos informação muito importante sobre o furto das joias, os diamantes do destino. E por último, Deus trouxe destruição e ruína sobre a fortaleza do inimigo aqui. Esta fortaleza vai demorar muito tempo antes de ser usado de novo pelo inimigo. Foi um momento fantástico e mais uma vez vimos que Deus não pode ser derrotado. Transmissão encerrada.